Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Bem-vindo mais uma vez ao programa Novo Alvorecer. Que satisfação é podermos estar juntos mais uma vez para meditar na bendita Palavra de Deus. Esse programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, Rua Princesa Isabel, 52, bem no centro da cidade de Caratinga. Hoje o nosso programa é um bate-papo especial com o assunto da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos a um intervalo rapidinho e a gente vai voltar aqui para a gente abordar o nosso assunto de hoje. Continuando então o programa Novo Alvorecer, comigo aqui no estúdio, professor Joás. Deus te abençoe, Joás. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Amém. A lição de hoje é a lição de número 12, aliás, de número 7, nós estaremos estudando no próximo dia 12. O tema da lição é Fogo Estranho Diante de Deus. Levítico 10, versículo 3 é o textuário da lição que diz que Moisés a Abraão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado aqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. A verdade prática diz que o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável. A verdade bíblica em classe, que é aí o assunto que nós estaremos abordando aqui, baseado no texto de Levítico capítulo 10, do versículo 1 até o versículo de número 11. Certo? Eu achei que muito interessante uma sentença, não é? Aqui essa afirmativa da verdade prática, não é, que uma postura santa e zelosa, não é algo obrigatório para um obreiro, né? Menos que isso é inaceitável. Isso, nós já falamos isso em outras lições dessa revista, né? Que para se aproximar de Deus é preciso estar em santidade, né? Que Ele não aceita ninguém que não esteja em santidade diante dele. Sem santidade ninguém chega perto dele. Então isso aí. Certo. De maneira santa e de comprovada excelência, né? Ou seja, não é só também ser santo, né? É preciso fazer e fazer bem feito. Porque é o próprio Deus que capacita para fazer, né? Você vê o episódio dos filhos de Arão que nós vamos estudar nessa lição, você vê que no final da história é uma coisa que o próprio Moisés relembra a Arão, né? Vocês tinham o óleo estava sobre vocês. Então, a unção, ela vem de Deus. E ela tem que ter Deus que é um retorno desse investimento. Né? Tem que ser um retorno que vale a pena. É o que Jesus contou, né, na parábola que ele usa, né? Dos talentos, né? Os talentos, de volta. E aí tem até uma frase assim que, a grosso modo, né? Isso já foi dito inúmeras vezes, né? É que Deus não chama capacitados, Ele capacita quem Ele ama. Parece que é uma frase muito bonita, mas não é verdade, né? Você vê na parábola dos talentos que foi dado o talento conforme, o texto é claro, a capacidade conforme de cada um. Capacidade. Né? Quem era para receber 1, não recebeu 2. Quem era para receber 2, não recebeu 3. E quem era para receber 10, não recebeu 2. Exatamente. E quem tinha capacidade de receber 5, né, que foi o caso do texto lá, não recebeu 1. Né? Agora, o fato é que foi entregue para cada um conforme a sua capacidade e requerido dele granjear outros talentos. Exatamente. Né? É isso aí. Então, não basta ser santo. Né? Tem muita gente santa, a pessoa com uma conduta cristã intocável, não é? Mas às vezes falta um pouquinho, né, de capricho naquilo que está sendo feito. Cuidado, diligência, né? Não é? O nosso assunto mesmo aqui da escola dominical, né? Há algum tempo atrás,
Eu cheguei a presenciar isso algumas vezes, gente, por exemplo, assumir a classe da escola dominical dizendo, essa semana eu não tive tempo de pegar na revista para dar uma lida e tal, aí eu vou aprender aqui com os irmãos. Ou seja, a conduta de vida cristã da pessoa, você não tem como tocar nela, né? Não é a pessoa que vive no pecado, não é isso. Mas falta zelo, né? Isso por parte de algumas pessoas. Então não basta a verdade prática, que eu achei muito interessante. É preciso apresentar-se diante de Deus em santidade, mas também com excelência. Excelência. Né? Essa é a chave. Então, a história de Nadab e Abiú, que é o assunto que nós estamos abordando aqui hoje, faz-nos uma série de advertências. Primeiro, que Deus não se deixa escarnecer. Paulo disse isso aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Então, nós veremos que esses dois sacerdotes, apesar do privilégio de desfrutar junto à congregação de Israel de um ministério santo, eles ignoraram a recomendação de Moisés concernente ao fogo estranho. Aí por que diz aqui, essa expressão, fogo estranho? Fogo estranho no sentido de ser um fogo profano. Né? Deus ele estabeleceu ordem no culto. Né? A gente vê aí do capítulo 9 para trás, né, de Levítico, o culto tem uma série de exigências que Deus faz para quem presta culto a Ele. E o fogo primeiro que acendeu foi o próprio Deus, né, que acendeu, né, o fogo. Né? O culto não é de qualquer jeito. Essa lição que nós vamos estudar, que é os 11 primeiros versículos do capítulo 10, ela assim, historicamente ela faz parte de uma paraxá, né, que é uma porção da palavra, né, que é lida em conjunto. Nesse caso, do primeiro verso do capítulo 9 até o verso 47 do capítulo 11. Isso é uma porção. Né? E essa porção aí vai falar de redenção, vai falar de milagre. Então é chamado de Parashá Shemini, né, para os judeus. E você vê logo no começo, lá no capítulo 9, o que você lembrou aí, né? Deus se manifesta para Moisés, para Arão, né? E de lá da onde era a habitação, né? Onde ficava a presença de Deus, lá no lugar santo, saiu fogo, consumiu, né, a oferta que estava lá sobre o altar. O fogo saiu de lá, né, do lugar santo, que é onde Nadab e Abiú vão entrar. Não se sabe como, não se sabe que tipo de fogo eles estavam carregando, se aquilo foi tirado do incensário do templo ou se era um fogo de outro lugar, fogo estranho, né? Porque teria que ser do incensário. E não teria que ser eles, tinha que ser o sumo sacerdote, no caso Arão. Então era um negócio complexo, não era só chegar lá e prestar o culto, né? Tinha uma ordem no culto, tinha coisas a serem respeitadas que o próprio Deus estipulou para a sua própria adoração, né? Nesse sentido que é fogo estranho. Aí então nós estaremos estudando, e no mesmo instante que eles apresentaram esse fogo estranho, eles foram exterminados pelo Deus que não se deixa zombar, que é o que Paulo citou então no texto que eu já mencionei aqui, Gálatas 6 e 7. No primeiro tópico da lição, sobre o privilégio, né, que eles pertenciam à família tradicional sacerdotal, e aí o autor coloca aqui que não basta pertencer a uma família tradicional de sacerdotes para usufruir então da graça de Deus. É preciso, antes de tudo, ter uma vida íntima de comunhão com Deus. Olha só, coisa que a gente já estava falando aí, né? Eles foram honrados, a tribo de Levi foi honrada pelo Senhor, né? O Senhor separou eles para um trabalho, né, e separou, específico, né? Para estar sempre diante dele, né? Isso é muita honra, né? Os levitas eram uma tribo especial. Então Nadab e Abiú já estão cobertos de honra, já tem a unção, era uma tribo diferenciada. Né? Você pensar que nessa época a única classe nobre, não tinha rei em Israel ainda, então eles faziam parte da única classe nobre, né, do sacerdócio. Certo. E eles não honraram isso. Eles foram muito honrados e não devolveram a honra. Né? Eles desonraram a responsabilidade que eles tinham. Certo. Então, ou seja, eles pertenciam à tribo de Levi, que foi honrada, né,
como sacerdote ou sacerdócio. Os homens dessa tribo eram contados entre as primícias do Senhor. O próprio Deus havia dito que os levitas são meus, né? Números capítulo 3 e versículo 12. Aí nós temos o privilégio que continua, né? Era da descendência de Levi, da descendência de Arão, né? Provindo da família de Arão, escolhido por Deus para exercer o sumo sacerdócio. Êxodo 6, 23, Êxodo 28 e 1. Eram sucessores imediatos do Pai nesse glorioso ministério. Isso. O comentarista vai dizer aqui que era o ofício mais honroso de todo Israel. Mesmo depois, quando Israel passou a ter reis, né, os reis eram proibidos de oferecer... De intrometer no trabalho, né? Os reis não podiam fazer o que os levitas faziam. E além disso tudo, eram participantes da glória de Deus, que é o topo máximo aqui do privilégio, né? Quando o Senhor outorgou então a lei a Israel por intermédio de Moisés, já estavam Nadab e Abiú juntamente com os mais destacados anciãos de Israel. No Monte Sagrado presenciaram a manifestação da glória de Deus, foram testemunhas da aliança que Deus fez com Israel e tiveram o privilégio de testemunhar o pacto, né, entre Deus e o seu povo. Sim, participantes da glória de Deus. Olha quantas coisas eles viram, né? Eles viram instantes atrás, né, que está narrado lá no capítulo 9, né, esse fogo que saiu e consumiu o sacrifício que estava no altar. Eles não temeram isso. As maravilhas do deserto e tudo mais, né? Tem um pregador americano, né, Mike Murdock. Ele fala que a diferença entre o sucesso e a honra está em quem nós decidimos honrar. Você vê, eles foram honrados de forma tão grandiosa, né, e presenciaram de muito perto, né, manifestações tremendas de Deus, né, o Eterno. Eles viram de mais perto do que o povo. Eles estavam lá no monte quando Deus entregou os mandamentos a Moisés, estavam lá. Né? Eles viram tudo de perto. E a resposta deles não foi à altura. Né? Foram muito honrados e não honraram quem eles deveriam honrar. Quem muito é dado também será muito cobrado. Né? Tá certo, vamos dar uma pausa aí. Você de casa, não saia daí, nós vamos continuar sobre esse assunto aqui já logo após um rápido intervalo. É rápido mesmo, a gente volta já. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo tópico da nossa lição, que é fogo estranho no altar, Joás. Aí nós falamos aqui sobre um pouquinho da história dos dois, né? Nadab e Abiú. E agora nós vamos partir aí para o que eles fizeram de fato. Primeira coisa, ignoraram a Deus. Né? Por que eles apresentaram o fogo estranho? Aí nós temos aqui 3 pontos. Primeiro, que ignoraram a Deus. Eles adentraram o lugar santo, como você já mencionou no começo aí de uma pincelada, ignorando então a presença do Senhor, porque o Senhor encontrava-se não somente no tabernáculo, como encontrava-se em todo o arraial de Israel. Deus estava com todo Israel, né? Foi até uma exigência de Moisés. Né? Se o Senhor não for conosco, vou sair daqui não. Né? Então, Deus estava em toda parte. Como está hoje, né? É dono de tudo. E não só na igreja, né, Joás? A gente não pode esquecer disso, né? Que a nossa responsabilidade cristã não é só no ambiente do culto. Claro. Agora, com relação ao tabernáculo, né, era exigido um cuidado, um respeito, uma honra maior para quem entrava lá. No caso, só os sacerdotes. Né? No caso aí, ele fazia o quê? Ele passava no lugar santo, pegava daquela brasa que estava lá no altar, lá no lugar santo, tirava da brasa, colocava no incensário, entrava com o incensário no Santo dos Santos. Isso o sumo sacerdote.
ele ficava ali no Santo dos Santos com aquele incensário, até encher aquilo tudo de fumaça. Né? O culto era assim. E eles não eram sumos sacerdotes. Eles estão fazendo o que no lugar santo? Não é? A outra coisa foi a impaciência profana. As instruções que o Senhor deu através de Moisés para transmitir aos filhos de Israel, que somente o sumo sacerdote deveria oferecer o incenso no altar de ouro. Aí é o que você acabou de dizer, que está em Êxodo 30, do versículo 7 até o versículo 9. Eles ignoraram esse preceito e entraram no lugar santo, onde o Senhor ordenara que somente o sumo sacerdote. Eles seriam sumos sacerdotes um dia. Né? Aí, por que adiantar o processo? Por que não esperar o tempo de Deus? Né? Eles acharam que eram autossuficientes, que podia, não precisava esperar. Né? Já que Deus me escolheu mesmo, vou lá, vou fazer do meu jeito. E aí não deu muito certo, né? Não deu foi de jeito nenhum. Né? Deu bastante errado, né? Isso aí, e aí fala com a gente, né, Joás? A gente precisa esperar, né? Esperar o tempo certo, não atropelar as coisas de Deus, né? Por fim, apresentaram um fogo estranho. Não bastava ter o incenso prescrito pelo Senhor, era imperioso ter igualdade da brasa certa, para que Deus então fosse igualmente adorado. Se o incenso era exclusivo, a brasa também o era. Nadab e Abiú, então, não se preocuparam nem com o incenso nem com o fogo. Por isso o altar se apresentou ao altar e o Senhor os fulminou. Isso. Não só está dizendo que não só o incenso tem que ser do jeito que o Senhor falou que tinha que ser, né? E Moisés vai dizer como preparar e tal, só o sumo sacerdote prepara. E a brasa também tinha que ser aquela, tinha que ser tirada lá do altar, não podia ser outra brasa. Então, muito se discute, até no meio judaico mesmo, né? O que seria esse fogo estranho? Se seria uma brasa tirada de outro lugar, né? Por isso fogo estranho, ou se o problema não estava na brasa, estava nos dois, a intenção ou se não era, dois, né? não era hora de entrar no santuário e eles entraram na hora errada. Se discute isso. Eu penso, está aqui na leitura bíblica em classe, né, do verso 1 a 11, eu penso que está escrito aí a partir do verso 8, a causa, que vai ser até tema da próxima lição, né, da próxima lição aqui da revista. Aborda bebida forte e tal. Verso 9, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos. Aí ele vai falar isso aí até o final. Ou seja, aqui vai falar de uma postura reservada que deveriam ter. Eu acredito que Nadab e Abiú tenham burlado foram isso. consumidos porque entraram bêbados para oferecer ao Senhor. Eu acredito. E existem várias linhas de pensamento nesse sentido também, de teólogos importantes aí. E como está aqui no texto, parece que é o mais provável que tenha acontecido. Esse fogo estranho, ou fogo profano, que tem uma tradução que diz fogo profano, foi por causa deles. De uma maneira indigna deles. Entraram, né, eles não estavam em plena consciência quando entraram diante do Senhor. Certo. O Senhor os consumiu. Seja como for, o certo é que, só reafirmando aqui, que Deus não se deixa escarnecer. Isso. De Deus não se zomba, né? Ele não se deixa escarnecer. Certo. A gente vai dar mais uma pausa. A gente volta já. Não saia daí. Continuando o programa novo, alvorecer agora para o terceiro e último tópico da nossa lição, sobre o luto agora do Santo Ministério, né, que foi o tema que o autor colocou aqui no tópico. Nós falamos um pouquinho da história, nós falamos do pecado que eles cometeram, e agora, como que fica os israelitas, né, como que ficaram os israelitas depois desse episódio, né? Pelo que observamos no texto sagrado, Deus os matou pelo fato de eles não terem levado em conta a santidade de Deus. Nós já reafirmamos aqui, quem
quem começou a nos assistir agora, eles tinham por obrigação glorificar o nome do Senhor, mas preferiram buscar a glória própria. Dá essa impressão que realmente era isso? Olha, lendo o texto, você pode ter essa impressão, assim, que era um momento festivo. Uhum. Né? Existe essa festa até hoje, né? A Shimini, que é a festa do 8º dia. Hoje ela acontece no final da festa dos tabernáculos, né? Que eles comemoram lá essa intervenção de Deus ali, de trazer a glória, de aquela coisa, lá do capítulo 9 que nós falamos. E assim, nesse momento festivo, que a atenção do povo está toda voltada para Moisés e Arão, aí aparece Nadab e Abiú, né, com oferta, com fogo. Né? E o próprio texto, você vê aqui no verso 1, né, fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. O Senhor não ordenou trazer aquele fogo, aquela oferta, naquele momento. Eles decidiram, vamos lá e vamos fazer. Né? Eles decidiram isso sozinhos, coisa da cabeça deles. Né? Então, se foi para parecer alguma coisa, não sei. Né? Em outro momento que você vê Deus matando pessoas assim, né, desse jeito, é lá em Atos. Né? Você Ananias, vê né? Ananias e Safira. Né? E o motivo é a mesma coisa, querer aparecer, querer aparentar uma coisa que não é. Né? Então, talvez você possa olhar nesse sentido, eu não sei. Se você lê o texto, grosso modo, você não vê isso, né? Você não vê motivo para falar que eles estavam querendo aparecer. Né? Mas se você analisar, de repente, esse tipo de contexto aí, é possível. Mais é possível frio, né? É possível ver isso. Agora tem uma informação aqui interessante, que é como agora os dois morreram onde? No lugar santo. Isso. Né? Nossa, ou conhecido Santo dos Santos. Como que se deu então a remoção dos cadáveres? Aí o texto de Levítico 10:4 diz que Moisés ordenou os dois primos de Arão, no caso Misael e Eusafã, a removerem os cadáveres da casa de Deus. E aí? Vai lá os tios dos moços, né? Os tios, né? Vai lá e sobre as suas túnicas, né? Eles colocam os restos mortais nas próprias túnicas e saem para fora do arraial. Né? Deus proíbe Arão de chorar. Né? Moisés e Arão não podem chorar, não podem lamentar, mostrar o luto, né? Aquela coisa de cinza na cabeça, rasgar as vestes. Eles são proibidos. O povo pode. Os irmãos podem chorar, o povo de Israel pode chorar, mas os sacerdotes não. Manter a postura. Por que eu disse que era uma informação interessante? Por causa, nós já falamos isso aqui, eu acho que num outro programa, nesse mesmo trimestre. Não sei se foi na lição 2. Por aí, sobre aquela ideia, né, que surgiu na época dos Macabeus, né? A ideia de que o sacerdote entrava para o lugar santo com uma corda amarrada na cintura, que se ele morresse, tradição, né? ele era puxado, né? E eu já vi gente pregar isso na igreja como sendo uma informação bíblica, o que não é. Né? É bom que fique claro isso aí. Isso foi uma coisa, uma tradição, né? Surgiu isso aí na época dos Macabeus, que foi o período interbíblico, né? Se você quiser conhecer a história dos Macabeus, o que não é uma mentira, né? Você encontra isso na Bíblia, né? Que é usada pela Igreja Católica, não é? Que é uma aí, leitura interessante. Não é a leitura interessante que nós protestantes não temos o livro, né? Como inspirado, então não faz parte do cânon da Bíblia que os protestantes usam, não é? Mas faz parte da Bíblia católica. Você pode pegar e fazer a leitura. E é exatamente nessa época, né? Que surgiu essa ideia. Essa é uma tradição de 200 antes de Cristo, 200 e pouco. Eu não me lembro agora, né, quem que falou dela, isso foi escrito, tem uma tradição escrita. Eu não me lembro agora, está no Talmud, parece. Eu não vou saber citar agora, mas eu tenho essa informação, eu não estou lembrado. Certo. Mas é uma tradição, você não pode falar de uma tradição como se fosse uma verdade, uma revelação ou coisa do tipo. Né? Pelo contrário, né? Você vê aqui na Bíblia que o texto que foi feito, né, nesse episódio aqui de maneira diferente.
os tios foram lá e removeram tiraram os com as caras, túnicas, né? Então, ou seja, é bem provável que se tivesse acontecido outro caso, a gente não sabe também, talvez até tenha acontecido caso semelhante a esse, tenha ficado fora do registro bíblico, a ideia aqui era a mesma. O sacerdote podia entrar lá. Ele entrava lá e removia, então, quem morreu. É. Por último, você citou aí que o luto foi proibido, né, apesar de toda a tragédia, apesar de ter perdido o filho, os 2 filhos, né, Arão foi proibido de demonstrar tristeza. Ele e os seus filhos deveriam suportar com santa discrição aquela hora tão difícil. Afinal, era seu dever zelar pela santidade. Aí o comentarista coloca que o último parágrafo do tópico, que para mim assim foi uma... juntamente com a verdade prática, para mim é que esse parágrafo aqui foi fantástico. Que certos tipos de luto, aí ele abre e fecha aspas aí com a palavra luto entre as aspas, servem apenas para enfraquecer o povo de Deus e levá-lo à dispersão. Às vezes temos que suportar o insuportável a fim de preservar a igreja de Cristo. Que a gente falava de Moisés, lembrando que o azeite estava sobre a cabeça deles, né? Existem situações na igreja de perdas mesmo, né? Que acabam não sendo perdas, né? Parece que é isso que o comentarista está querendo mostrar aqui. Né? Aí não deve ser chorado, não deve ser lamentado. Bola para frente e continua a caminhada que vai dar certo. Né? Aquela coisa de sabedoria popular, né? De amales que vem para bem. Aí um exemplo quase tosco, né? Que seria aí a maçã podre no meio da cesta toda, né? A banana podre e tal, que você remove ela para as outras não serem afetadas, né? Ficou bonito. Isso aí, tá certo. Joás, obrigado. Amém. Deus te abençoe. Você de casa também, a nossa gratidão por ter nos acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Assembleia de Deus do Campo de Caratinga, acesse os nossos portais na internet www.adcaratinga.com e www.projetosemeadores.org. Fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.